Foi? Desculpa. Respira. É 1, 2, 3 ou vai? É no 1, sorri pra câmera e tá valendo. Ah, tá. Então vamos de novo. Oi, eu sou Kátia Araújo, treinadora pra MAC, e a gente tá aqui no Ocupa Feira Preta, eu e... A Lídia, conhecida como Lili Biju também, faço parte do We Are MOOC, né, uma empresa criativa, sou artista multidisciplinar, maquiadora, diretora de arte, cantora e artista visual. Meu Deus, quanta coisa, Lídia! Tô impressionada. Bom, e hoje a gente vai falar um pouco de maquiagem, a gente vai dar uma aula de maquiagem pra vocês, mas a gente também vai trocar uma ideia. Sim. E a gente vai passar nossos truques, nossas dicas, a gente vai falar um pouco de maquiagem pra gente preta, o que funciona, o que não funciona. O que a gente aprendeu, o que a gente desaprendeu, como o mercado vê toda essa situação, como a gente também, enquanto profissional, tem se aprimorado nesse lugar. E, enfim. Acho que vai ser necessário e gostoso. Com certeza. Então, bora começar do começo? Bora. A gente vai começar preparando a pele. Então, a gente vai fazer toda a etapa com vocês. A gente vai preparar a pele, depois a gente vai uniformizar essa pele, depois a gente vai trazer um pouco de cor. E aí, a gente não vai revelar tudo agora para vocês poderem ficar com a gente até o final. Vamos começar? Bora. Então tá, eu vou começar usando um produto que me ajuda a hidratar a pele. É uma aguinha mineral, Fix Plus, vou jogar em tudo, minha pele já fica úmida. Aí a gente começa hidratando a pele, porque maquiagem não dá pra fazer se a gente não preparar nossa pele, se a pele não estiver pronta pra receber tudo que vai vir por cima. Vai durar mais e vai ficar mais bonito. E aí, a gente começa depois o próximo passo preparando essa pele. E daí, acho que a gente já pode começar uma discussão boa desde aí, Lídia, porque se a gente começa errado a preparação de pele, tudo tá errado. Já era. E a gente tem algumas particularidades aí com relação que produtos a gente pode usar quando, ou pode não, que produtos a gente deveria usar quando a gente vai preparar peles negras, peles retintas principalmente. E aí a gente pode, obviamente, pensar que tipo de pele a gente tem. Então, se sua pele é seca, oleosa, mista. Minha é bem oleosa. Sou oleosa ali. E a minha é uma pele um pouquinho mais equilibrada, assim, não é nem muito seca, nem muito oleosa. Então eu vou começar usando um produto que ele ajuda a hidratar minha pele e trazer bastante luminosidade. Mas essa luminosidade precisa ser mais dourada, porque se ela for uma luminosidade mais fria, mais prata ou mais champanhe, a gente vai começar já cinzentando a nossa pele. Eu aposto que todas as pessoas pretas que já foram maquiadas algum dia na vida já ficaram cinza. Se não ficaram cinza, ficaram vermelhos. Sim! Aí parece que a gente trabalha numa olaria fazendo tijolo. Fica uma coisa bizarra. Um conceito, assim. Então eu vou começar com esse, que é um strobe cream. Eu vou até mostrar uma coisa que eu acho super legal, que eu tenho 2 strobe creams aqui. Um com fundo dourado e o outro com fundo mais rosado e champanhe. E aí eu adoro fazer isso porque eu acho que a gente também precisa entender, super bem do que a gente tá falando. Sim. Então eu vou colocar o rosa aqui na minha mão pra vocês verem como que ele vai performar na minha pele. É super bonito o produto, traz luminosidade e hidrata. Olha lá. E agora eu vou colocar o dourado, eu vou mostrar a diferença pra vocês. E aí vocês vão ver, vocês nos dizem se vocês notam que tem alguma diferença entre esses 2 produtos. Vamos lá. Olha lá. Então, se eu começar minha pele usando um preparador ou um hidratante, alguma coisa que reflita mais prata, pode ser que eu já erre no início da minha maquiagem, porque minha pele vai começar a refletir um pouco mais acinzentado. E tudo que eu colocar por cima, por mais que seja certo,
pode ser que essa reflexão de luz sempre vai estar no fundo. Então sempre vai dar a impressão de que eu tô acinzentada por causa do meu primeiro passo de maquiagem. Em contrapartida, esse daqui que é mais dourado, fica bem mais interessante e valoriza muito mais o subtom de pele e a coloração da pele mais escura, tá vendo? Dá pra ver também bem aqui na continuidade do meu braço, ó. Aqui tá, daqui pra cá tá mais cinza e daqui pra cá tem mais valorização da cor. Então eu vou começar com o douradinho. E você, Li, vai começar com o quê? Eu vou começar com esse primer aqui. Ele é muito bom para uma pele oleosa como a minha. E ele me ajuda a preparar e também, inclusive, tem o fundo amarelado para me ajudar aí com o subtom da minha pele e valorizar esse tom. É bom essa hora porque dá pra gente fazer um carinho na gente mesmo. Exatamente. Esse processo de maquiar é super gostoso porque também é autocuidado, né? É a gente se conectar com a gente mesmo, é a gente se conectar com a nossa própria beleza, com a nossa autoestima, se conhecer um pouco mais. Totalmente. Eu comecei a trabalhar oficialmente com maquiagem com 14 anos, porque minha mãe é cabeleireira. Ai, que demais! E aí foi um processo muito importante pra mim, porque por ser conectado com esse universo da beleza desde cedo, eu sempre enxergava muito bem a beleza das coisas, né? Estudava muito, via as revistas e coisas do tipo, mas eu não conseguia enxergar essa beleza em mim. Eu sempre achava que era algo à parte e ter me descoberto na maquiagem me auxiliou muito nisso, sabe? De conseguir ali nos testes e nas buscas, olhando referências e reproduzindo em mim, entendendo o que eu gosto e o que eu não gosto. Tudo isso me ajudou a construir uma noção do que é belo muito particular, sabe? E eu acho que isso influencia muito também em como as pessoas estão construindo o que é bonito hoje, o que é belo hoje, o que é maquiagem pra gente hoje, né? Acho que a maquiagem acaba sendo uma ferramenta de autoexpressão, né? Você usa da maneira de fato para você poder expressar o que você está sentindo em diferentes níveis, eu acho. Acho que esse é o grande lance. Baixa todos esses conceitos pré-estabelecidos de beleza. Totalmente. Bora pro próximo passo, pele preparadinha, já foi. Eu vou usar uma base e eu vou usar uma base que é a Studio Fix Fluid. É uma base que tem 59 tons disponíveis, diferentes, e tem diversos subtons também. Então vai ter o subtom mais frio, o subtom mais quente, pra gente poder adequar aí a nossa pele, dar um match perfeitinho. Parecer que não necessariamente a gente tá usando muita maquiagem, mas parecer que é a nossa própria pele ali. Exato. Olha, eu vou dar uma... Não é querendo puxar sardinha, mas já puxando, eu amo muito a Studio Fix porque, por exemplo, a minha pele, eu lido com acne hormonal. E ela me ajuda a cobrir super bem, sabe? Mas cobrir de um jeito que não fique parecendo que eu passei argamassa na cara, né? Eu consigo cobrir e ainda equilibrar com um efeito de pele mais natural. Super. Então vou te fazer um desafio. A Face and Body é a minha base favorita, assim, da vida. Eu amo, que é essa daqui, que é bem fininha. E a sua base favorita é a Studio Fix Fluid. Então eu te desafio a gente fazer uma troca. Você usar a minha base favorita e eu usar a sua base favorita. Então eu vou começar de Studio Fix Fluid. Vou por aqui. E eu acho que é muito legal também a gente falar de como escolher a cor ideal, né, Li? Total. Como que você gosta da sua cor ideal de base? Uma coisa que me ajudou muito também a compreender essas nuances de colorometria da pele foi estudar artes visuais, né? Eu pinto desde os 7 anos de idade, então quando eu precisava criar... Na verdade, esse foi meu primeiro contato. Quando eu precisava criar os tons ali, se eu precisava de um tom mais amarelado,
ou alaranjado, eu precisava entender o quanto de amarelo, o quanto de vermelho eu precisava para poder criar aquele tom de laranja. E isso foi acrescentando essas noções na minha cabeça. Eu gosto de aproveitar muito esse tom dourado da minha pele. Então, eu sempre procuro encontrar bases e coisas que me ajudem a valorizar esse subtom. Ótimo. Eu acho que isso que você está falando é super interessante, porque tem a ver com a gente, às vezes, parar alguns minutos para se estudar, se conhecer e se olhar um pouco no espelho, né? Totalmente. Então, parar, se olhar e, de repente, fazer algumas perguntas. Como é a minha coloração, como é o meu subtom, como é o meu fundo de cor. Eu sou um pouco mais dourada. Na MAC a gente tem essa questão do subtom ser mais dourado ou ser mais avermelhado ou mais rosado, né? Para quem tem a pele mais clara, um pouco mais rosado. Para quem tem a pele mais escura, mais avermelhado ou mais dourado. E nós duas temos aqui esse subtom de pele que é um pouco mais dourado, né? A gente é meio amareladinha. Sim. Né? Então acho que parar e se olhar e se conhecer e também tentar entender um pouco sobre isso é importante na hora da ajuda, na hora de escolher o tom certo de base. E não precisar fazer com que isso seja uma crise gigante também, Sim, sabe? obrigada. Sabe, brincar com os tons, olhar e falar, olha, sabe, eu quero testar isso aqui, eu quero entender, passa, se não precisar, reveza, troca as iluminações, vai pra frente do sol, aproveita e sente o sol na pele, sabe? Eu acho que tudo isso faz parte de uma troca consigo mesmo, né? De um processo que, né, não precisa ser doloroso. Não precisa. E aí eu acho que também tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração que são importantes, né? Existem algumas características que podem ser comuns na pele negra. Como, por exemplo, a gente ter hiperpigmentação em algumas partes do rosto. Isso é bem comum. Então, vai ter partes do nosso rosto que vão ser um pouco mais claras e partes do nosso rosto que vão ser um pouco mais pigmentadas, mais escuras. E aí, a gente entender aonde estão essas partes. E um dos erros que eu acho que é muito comum, que acontece muito, é as pessoas levarem em consideração uma única tonalidade de pele. Né, dessa pele, em vez de observar essas diferentes nuances. Aí pega uma única cor de base, coloca em tudo e principalmente se a gente seguir pela parte mais clara do rosto, o que vai acontecer é que quando essa base que foi testada através da parte como referência à parte mais clara do rosto, quando ela toca as partes mais escuras do rosto, o que vai acontecer é que vai acinzentar essas partes mais escuras do rosto. Então a gente precisa entender que às vezes a gente vai precisar seguir essa natureza. Eu costumo brincar falando que muitos de nós nascemos com contorno natural, já. E as pessoas têm mania de querer apagar os nossos contornos naturais. Então, segue essas guias naturais que a gente tem. E pode ser que a gente precise aí algumas vezes de 2 tonalidades de base também, ou a gente pode trabalhar com neutralização, que daí já é o nível 2 da cartilha de maquiagem. Mas se der tempo a gente dá umas dicas, uns truques pra vocês sobre isso também. Mas acho que o mais legal de tudo é parar, se observar, olhar rosto, olhar colo, olhar pescoço. Porque às vezes a gente tem a cabeça de uma cor, pescoço de outra cor, Orelha de outra. Orelha de outra, colo de outra. Então a gente precisa fazer com que tudo isso converse. E aí também isso evita com que a gente acinzente ou com que a gente fique avermelhado. Então, só para complementar, eu comecei usando o corretivo da Studio Fix. Eu uso o NC43, ele tem um subtom mais amarelado, né? E ele me ajuda a neutralizar um pouco as acnes hormonais que eu tenho, né? Então eu venho com ele bem levinho aqui e depois eu consigo vir com a Face and Body, que é mais leve, super hidratante, me ajudando a neutralizar sem ficar parecendo que eu tô carregando um caminhão comigo. Maravilhoso. Eu gosto de sempre começar usando a maquiagem no centro do rosto. E eu uso bem pouco produto nas minhas extremidades. Então, eu comecei pela essa região, próximo às maçãs do rosto. Daí eu vou espalhando.
E quando eu quero que fique um pouquinho mais de cobertura, que cubra um pouquinho mais, eu venho pontualmente com mais base onde eu quero e eu vou dando batidinhas. E aí esse produto vai se concentrando e vai cobrindo mais. Lembrando que a Studio Fix Fluid é uma base que tem uma alta cobertura, mas ela tem ácido hialurônico que faz com que a hidratação da sua pele se mantenha, mas ela é mate, então ela vai fazer também um controle da oleosidade da pele, tá vendo? Então eu vou batendo assim, ó, e aí vai cobrindo. Eu quase nem preciso de corretivo quando eu faço isso aqui, porque a cobertura dessa base realmente é power. E nas extremidades eu arrasto tudo, porque eu não quero que fique parecendo que eu tô com aquela linha de máscara aqui, então arrasto. Aqui na raiz do cabelo também, ó, faço esses movimentos circulares. Às vezes eu venho com o meu dedo aqui, que eu acho que fica complicado quando parece que a gente tá com o cabelo sujo de base. Sim. Aí faz assim, e aí parece que é a minha pele. Já pensou? I woke up like this. Ótimo, maravilhoso. Ai, ai. Essa aqui é a C5, né? Essa é C5. Ah, e a minha é NC46, que a galera adora saber quais são as cores que a gente usa, né? NC46. Sobre a neutralização, a gente tem esse produto que é mega interessante, que é uma espécie de iluminador, só que ele tem um fundinho de cor um pouco mais laranjinha, tá vendo? Sim. Então, se tem aquelas hiperpigmentações, aqueles pontos mais escuros no rosto e você quer neutralizar isso para deixar a sua pele com uma cor única, a gente pode colocar um pouquinho desse highlighter que a gente chama. Vou pegar um pincelzinho aqui, peraí. E a gente vai ajudar a neutralizar esses pontos, às vezes que são mais escuros. Eu tenho um pouquinho, bem um pouquinho aqui, às vezes eu coloco. Você pode colocar antes de colocar a base, inclusive, e depois colocar a base por cima. Se você tiver bastante hiperpigmentação, eu aconselho a colocar antes. Mas se for uma hiperpigmentação mais controlada, você pode colocar depois. E também funciona super bem para olheiras profundas. Aquelas olheiras bem escuras. Que incomoda a gente. Nossa, ficou ótimo isso. Você viu? Tô impressionada. Acordei assim. Muito bom. Você tem alguma história ali, assim, que você foi fazer algum trabalho e a coisa deu ruim quando te maquiaram? Olha, na verdade deu ruim quando eu maquiei, porque eu também, né, trabalhando com maquiagem e entrando nesse mundo muito cedo, a gente às vezes não percebe o quanto é importante a gente de fato se dispor a ter as ferramentas, né? E eu comecei nesse universo, né? Depois, na verdade, isso se reafirmou depois que eu entrei no MOOC, porque a gente trabalha, nós somos um time criativo que trabalha muito com publicidade, mas muito também no campo audiovisual. Então eu sempre assumia a parte de beleza. Uhum. Assumo até hoje, né? No caso. E um dos primeiros trabalhos que a gente fez, eu ainda ali construindo, né, meu material, eu não tinha acessibilidade a tons muito retintos. Então era sempre um problema, porque na gambiarra eu tinha que ir ali inventar uma base ou alguma coisa para conseguir performar. E teve uma vez que não funcionou. A pele ficou extremamente cinza e eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a pessoa percebeu, ficou extremamente desconfortável, né? E aí ali
eu tive que dar o meu jeito para conseguir resolver, né? Aí voltei ali, as referências, né, que estudei, ao Google, e a gente conseguiu ele resolver. Mas aquilo virou uma chavezinha muito grande na minha cabeça, porque não é que não existe o tom certo para cada pessoa, mas o quanto a gente precisa ter ferramentas para isso. Sim. E você sabe que é super interessante. Deixa eu falar antes o que eu tô fazendo agora. Eu vou colocar um pó, esse pozinho aqui, se chama Blot Powder, que é um pó translúcido, mas ele tem a mínima adição de pigmento justamente para não correr o risco de acinzentar a pele. E nem ali tá falando que pode acontecer. Então, às vezes, os pós translúcidos branquinhos, né, que são bem comuns... Que é o que eu vou usar, inclusive. Em peles que são mais escuras, porque também pele negra não é tudo a mesma coisa, né? A gente tem aí variações de tonalidades. Então, para peles negras mais retintas, o pó branco translúcido, ele pode sim acinzentar. Então, você fez a preparação bem feita, aí você fez... A parte de correção e uniformização bem feita, chega na hora do pó, você coloca o pó errado. Então é uma atenção contínua nessa maquiagem que a gente precisa ter. Então eu vou usar o Blot Powder, que é esse pó translúcido compacto com mínima adição de pigmento pra justamente não acinzentar a pele. E ali vai usar o pó translúcido classicão, tradicional, branquinho, que na tonalidade da pele dela não acinzenta. E aí, voltando com o que você tinha falado, que eu acho muito legal, parece que os profissionais pretos não podem errar nunca, jamais, né? O fato da gente ter nascido preto, a gente não nasceu com um chip implementado de como se maquiar, né? E muito menos com o poder aquisitivo de falar, olha, vou aqui mexer em tudo isso, tô criando... E a ponta acabou. Então, acho que a gente cai em algo que é super interessante, que vale a pena muito a gente tocar no assunto, que é a carência de profissionais especializados e que entendam de fato a dinâmica da pele negra e como maquiar essa pele. E esses profissionais incluem profissionais negros e profissionais não negros. Né? Porque é uma questão de estudar, de conhecer pigmento, que nem você falou no início, de conhecer a colorimetria, como que eu crio essas cores, e enfim. E aí eu acho que todo mundo que é profissional de maquiagem, pretos ou não pretos, precisam desse conhecimento, precisam estudar. Se apaixonar pela cor. E é porque também é como ser, enfim, um clínico geral e falar, não, isso daqui eu não faço, isso daqui eu não examino, né? Então, se eu sou uma maquiadora, eu preciso estar pronto pra maquiar qualquer tipo de pessoa que sente na minha cadeira, qualquer tipo de características físicas, beleza, enfim, eu preciso estar pronto pra isso. Totalmente. Foi. Eu gosto de colocar o pó mais no centro do meu rosto, tá vendo? Então eu coloco um pouquinho aqui embaixo dessa região das olheiras, um pouquinho aqui próximo à minha maçã do rosto e raiz do cabelo, que é onde eu transpiro um pouco mais, onde eu tenho maior produção de óleo na pele, porque minha pele tem uma produção de óleo um pouquinho mais controlada. E aqui nas laterais eu deixo a pele um pouco mais natural, mais sem nada. Comigo é sempre maior concentração na zona T, principalmente testa, aqui no meio do nariz e queixo. Pele pronta, hein? Tamo bonita. A gente já nasceu bonita também, né? Tá. Certeza. Então, pele pronta. Vamos pro próximo passo? Bom, eu vou no lance mais dia a dia, mais natural. Eu gosto muito de trabalhar com tons marrons, que eu acho que ele trabalha a profundidade do olhar muito bem. Ele não necessariamente também fica tão basiquinho, mas você consegue traduzir a beleza de uma forma muito espontânea, muito natural, né? Bom, então já que você vai fazer o básico, day by day, vamos fazer o colorido. Porque também tem aí esse tabu de que, você sabe, né? Que nem todas as cores ficam boas na pele preta, que algumas coisas funcionam, que outras não. Então, vou de cor.
certo? Maravilha. Bora lá. Eu vou começar usando um lápis preto. Eu adoro maquiar usando lápis. Eu acho que é uma das coisas mais fáceis do mundo começar desse jeito usando um lapisinho. Então eu vou pegar meu lápis preto, ele é bem macio. E eu vou aplicar como se fosse um delineador em volta de todo o meu olho. Arrasou. Eu vou usar esse Toder Black também, fazendo uma pequena aparição assim, só do meio para a ponta, para me ajudar a esfumar o tom marrom. Uma coisa que eu gosto bastante também é o formato do meu olho. Acho que às vezes as pessoas não conseguem aproveitar, né? Não existe esse autoexame de falar, caramba, o que eu acredito que valoriza, o que expressa eu? E eu entendi esse lugar pra mim, sabe? Eu gosto de esfumar de uma forma que sempre acentue esse formato amendoado, né? E eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam aprender a valorizar mais e às vezes também não ter medo de explorar isso em uma maquiagem pro dia a dia. O grande lance é que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E aí a gente fica pensando sempre, eu queria ter aquele olho com espaço, eu queria ter aquele olho amendoado, eu queria ter aquele olho daquela forma, XYZ. Em vez da gente também parar, que é o que a gente já falou aqui hoje, se observar e falar o que eu posso fazer para valorizar esse olho que eu tenho, né? E trabalhar com essa possibilidade, em vez de querer sempre transformar tudo em uma outra coisa. Eu acho que a maquiagem tem muito a ver com a valorização da beleza individual e não só com a transformação dessa beleza, levando isso para um padrão pré-estabelecido. Exato. Né? A unificação, ela não... Na verdade, não é que ela não precisa existir, mas ela não precisa ser obrigatória. Exato. Então eu gosto sempre de trabalhar com os olhos abertos, olhando sempre pra frente no meu espelho, porque se eu tô trabalhando desse jeito, eu consigo manter a minha noção de como é esse formato do meu olho, dos espaços que eu tenho para trabalhar nesse meu olho. E aí eu vou adaptando esse formato de acordo com essa caidinha do meu olho ou quanto de espaço eu tenho para trabalhar. Então eu coloquei na parte de cima, bem displicentemente, esse lápis de olho, como se fosse um delineador, mas sem a preocupação de ficar perfeito. E depois eu coloquei na parte de baixo, mas só, vamos supor, 1/4 aí da minha parte de baixo, da minha raiz dos cílios inferiores, tá vendo? Então completo em cima, embaixo ele tem só um pedacinho. Bom, agora eu tô aqui com um pincelzinho, que é o 219. É esse pincel que tem um formatinho assim, ó, de pontinha de lápis, tá vendo? E aí eu vou colocando essa sombra prata em cima do meu delineado de lápis preto. Esse delineado que foi feito com um lápis super macio, Feline. Então é bem fácil de esfumar esse lápis preto. E eu vou subindo até o final da minha pálpebra. Olha só. Então fica com os olhos abertos. Se você tem menos espaço de pálpebra do que eu, pode ser que você tenha que subir um pouquinho mais para poder aparecer. Tem gente que tem um formatinho de olho assim, ó, com um pouquinho a pálpebra, que dá pra ver, aparente. Então pode ser que você precise subir um pouquinho mais essa sombra pra cá. E aí, uma dica super interessante que eu adoro dar, quando eu faço o olho prata, porque sim, eu gosto de olho prata, eu acho lindo o olho prata, mas existe um alto contraste da pele escura com o prata, né? E aí, por isso que algumas pessoas acham que não é a cor mais indicada para pessoas de pele negra, principalmente negra retinta, usarem o prata. E aí, a minha dica para vocês qual é?
fazer o olho prata, mas o acabamento desse olho, a gente usar uma sombra que seja mais quente, um pouco, um marrom mais quente, porque daí a gente cria um equilíbrio entre o frio do prata, o dourado da pele, e essa transição de cor vai ser uma transição um pouco mais, que vai acontecer com um pouco mais de suavidade e também sofisticação. Eu já gosto muito disso daqui, do jeito que tá. Acho que é um passo a passo relativamente simples, mas se você quiser incrementar um pouco mais ou usar um pouco mais, a gente pode misturar o famoso prata com dourado, que eu também adoro fazer essa combinação super metalizada. Acho que traz um toque assim meio moderno para essa maquiagem chamada maquiagem social. Então eu vou pegar o mesmo pincelzinho, volto nele. Então é muito interessante também que às vezes a gente investe em algumas coisas, mas também a gente consegue usar esse investimento de diferentes maneiras. Então é um produto ou uma ferramenta que você consegue usá-lo ali das mais variadas formas. Então basicamente eu tô trabalhando com esse pincel nessa maquiagem. E aí eu vou pegar, o Fix Plus, vou dar uma molhadinha aqui, umedecer as cerdas do meu pincel e vou pegar o dourado. Mas eu vou pegar o dourado que a Lídia achou maravilhoso, que é esse Rosé Gold. O nome dele é Expensive Pink, é o nome dessa cor. Vou colocar aqui no meu pincel úmido e vou fazer o bom e velho pontinho de luz no canto interno do olho. E ele vai entrando nesse meu dourado. Parece uma explosão de metalizado. Porque também aonde esse rose gold encontra o prata, você cria uma terceira cor de metalizado ali. Então a gente só repete do lado de cá. E agora eu vou dar uma limpadinha aqui embaixo, porque sempre cai um pouquinho de sombra, não tem jeito. Caiu bem pouco, porque eu fui trabalhando com parcimônia e eu fui depositando e pressionando mais do que esfumando. Então caiu, mas caiu um pouquinho. E daí a minha dica para vocês é a seguinte. Eu vou pegar o macho flexível, um pouco de Fix Plus, umedeço e aí eu venho, ó, retirando um pouquinho dessa sombra que caiu por aqui. Primeiro. Às vezes, se a gente não limpa e vai direto com corretivo, pode criar um subtom diferente misturando a sombra no corretivo e aí, em vez da gente olhar no final, parece que a gente tá com mais olheira. Então eu tiro toda a sujeirinha que caiu primeiro. Depois eu retoco o meu corretivo aqui nessa área. E meu próximo passo vai ser máscara de cílios. E eu vou usar a máscara de cílios à prova d'água Up Forever Thin Lash. Você demora pra passar a máscara de cílios, Li? Eu acho que às vezes eu demoro mais pra passar a máscara de cílios do que pra fazer o olho inteiro. Sim, isso é verdade. É porque eu sempre me coloco ao trabalho de primeiro depositar o produto e depois eu começo a ir penteando ele e tirando os excessos. Isso é legal, porque a gente muita gente acha que a máscara de cílios é o que faz todo o efeito, mas às vezes é a maneira com que a gente passa, a técnica que a gente usa, que ajuda a dar efeito na máscara de cílios, né? Exatamente. Então você deposita e depois você espalha isso? Isso. Primeiro eu pego, nunca bombeio, né? Aqui. Nunca assim. Eu pego de forma arredondada, pego o produto e começo a aplicar nos cílios de forma contrária, como se fosse criando uma pirâmide com eles. Ah, que legal. Porque assim eu vou depositando e depois
Nunca fiz desse jeito. Eu só começo a pentear, porque aí o produto ele entra com mais força na fibra e ajuda a modelar e eu conseguir deixar os cílios um pouquinho maior e mais volumoso. Super. Eu geralmente pego aquele excesso que fica na pontinha e aí eu deposito na raiz. Assim, com a ponta. Tá vendo? Sim. E aí depois eu vou tipo dando essas piscadinhas e subindo esse excesso pro resto dos cílios. Geralmente é assim que eu faço. E eu penteio como se fosse um lequinho. Tipo, meio, fora e fora. Faço diferente, eu adorei sua dica. E aí eu acho que se você já tem os cílios super curvados, você pode usar as máscaras de cílios que dão mais, que penteiam mais e que definem mais e que não trazem tanto essa função de máximo volume ou máxima curvatura. Porque senão pode ser que dificulte e que você tenha os cílios que fique batendo demais aqui, que acabe sujando um pouco essa área. Então, para essas pessoas que têm essa característica de cílios mais curvados e um pouco mais crespos até, talvez os de definição sejam mais interessantes. Eu gosto de sobrancelhas naturais, geralmente. Então, eu vou usar um produto, deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, que é esse daqui, é o Big Boost, que é como se fosse uma máscara de cílios para sobrancelha que encorpa, penteia e dá mais, deixa no lugar, fixo no lugar também. E é muito legal para quem já tem os pelinhos brancos porque dá uma tingidinha. E aí eu gosto de pentear no sentido oposto, assim, ó. Pra poder realmente o produto entrar nos meus pelinhos. E aí depois eu penteio no sentido natural do nascimento dos pelos. E ajeito. Ele vai deixar os meus pelos mais encorpados, porque eu tenho até uma certa quantidade, mas eles são muito fininhos. Fica meio imperceptível quando eu tô muito maquiada. Então é só realmente para reforçar. E eu não crio nenhum formato novo para minha sobrancelha, é o formato natural dela. Bom, eu não sou uma pessoa muito básica sempre. Então, eu estava aqui olhando a paleta e existe essa cor vermelha aqui, maravilhosa, e eu não resisti. Então, para poder criar um ponto, né, mais vívido em toda a maquiagem, eu coloquei um pouquinho aqui perto do ponto de luz, na parte inferior, me ajudando a criar esse efeito, inclusive abrir mais o olhar. Ai, adoro. Essa paleta é belíssima, inclusive. Sim. Bom, eu acho que de olho e pele eu estou finalizada. Agora eu vou na boca. Bom, vou trazer um pouco de dimensão para essa pele com um pouquinho de contorno, mas nada que transforme muito a minha ossatura. Vai ser algo bem sutil. Essa paleta é uma paleta gostosinha, que tem umas cores super interessantes. Então, vou colocar, saindo dessa partezinha aqui da orelha, em direção à minha boca. Assim, ó. Faço movimentos de vai e vem, alternando com movimentos circulares. Eu gosto de fazer mais quando a ideia é contornar mesmo, com tons um pouco mais frios de marrom do que tons mais quentes. E quando a minha ideia é bronzear um pouco, então eu trago tons que sejam mais quentes. Mas como eu tô contornando, tons mais frios são mais interessantes. Um pouco de blush agora. E eu vou de Glow Play Blush, que é um blush super gostosinho, que é fofinho assim, olha. E eu vou colocar... Ai, que lindo! Essa cor bem desafiadora.
que eu adoro porque tem bastante pigmento de cor. Então, em peles escuras, mais escuras, peles retintas, performa, parece super bem essa cor. Realmente a cor vem muito. Eu tô aqui brincando com as tonalidades do marrom dessa paleta, porque além deles serem maravilhosos, claro, eu acho muito legal quando a gente consegue abusar do volume, né, que geralmente a gente tem na boca e conseguir trabalhar os tons de uma forma que valorize isso. E acho uma coisa que a gente também tem, que é uma característica muito marcante, é essa duplicidade de cor nos lábios, né? Então é muito comum que a gente tenha diferentes tonalidades e aí fica sempre aquele dilema. O que a gente faz? A gente neutraliza isso? A gente apaga isso? A gente deixa isso? Eu deixo, inclusive enfatizo. Eu acho que a gente já nasceu, que nem eu falei, com aqueles contornos naturais, né? E os lábios é um exemplo disso. Quando a gente tem o contorno mais escuro e o centro do lábio um pouco mais claro, já te traz uma sensação de volume, e a natureza já deu isso pra gente. Então, não necessariamente a gente precisa sempre ficar pensando em neutralizar isso pra cor do batom vir de um jeito real sobre os lábios. Eu acho que a junção da cor que já existe nos lábios, somada com a cor desse batom, cria sempre algo muito único e particular, com um resultado que é só seu e que ninguém vai ter igual. Então eu gosto muito de manter em muitas das minhas maquiagens, mas às vezes acontece também de eu querer que o lábio fique todo de uma única cor. Então vai depender muito do que você quer para essa maquiagem. Então você quer que aparente esse volume e essa duplicidade de cor, ou você quer uma cor única. E aí você trabalha de acordo com o que você deseja. Mas não existe uma regra, a gente não precisa se transformar sempre. E você acha que eu faço o quê então? Eu deixo ou eu tiro? Eu deixo. Então eu vou deixar. E eu vou usar deixa eu ver o que eu vou usar agora. Acho que eu vou usar um gloss mais rosadinho. Que lindo. Que também é uma coisa, às vezes, que falam que, rosa, será? Será que vai? Será que não vai? Na boca, principalmente. Né? Então vamos de rosa com um perolado que é um pouco aí uma mescla de prata e dourado também, que conversa com esse prata e dourado aqui do olho. Vamos ver no que vai dar. E pra finalizar, fim de tudo! Estamos chegando no fim! A gente vai de iluminador, que eu também prefiro para essa maquiagem mais social e essa maquiagem que a gente quer que a pele fique muito natural. Eu prefiro para nós esses tons que são de dourados, bronzes, apessegados, como que você usou, porque eu acho que parece que é um brilho que vem de dentro da pele para fora, sem parecer que a gente tá usando nada ali. Tomar um pouco de cuidado com o que for champanhe, rosé, porque pode também trazer essa sensação de acinzentamento para a pele. Totalmente. Né? Na hora do iluminador. Há quem goste de colocar embaixo das sobrancelhas, mas como eu já tenho bastante metalizado aqui nesse olho, eu vou deixar livre as minhas sobrancelhas, sem nada, no arco. E o segredo é esfumar. Como se você estivesse polindo um carro. Polindo, 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 polindo para essas partículas espelhadas, peroladas, como se você estivesse fazendo com que elas refletissem, reluzissem mais sobre a superfície da pele. Acabamos, prontas? Acabamos. Tô prontíssima. E agora, pra onde a gente vai? Vamos continuar acompanhando a programação da Feira Preta. Tchau!